Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Quem está ligado sabe que nós estamos em Provérbios 6. Olha só, até inventei uma musiquinha. Nós vamos ver a partir do versículo 20. Na verdade, não dá tempo de ler e explicar versículo por versículo. Inclusive, esta admoestação de Salomão vai até o final do capítulo 27. Então começa no versículo 20 e vai até o final do capítulo 7. É uma admoestação muito séria que todo pai deveria fazer para o seu filho. Sabe por quê? Porque o mundo hoje normalizou esse pecado. Que pecado é esse? Calma, já vou falar para vocês. Mas saibam de antemão que o mundo trata isso como normal. Não tem problema nenhum. E assim fazendo, destrói a vida de pessoas, de crianças. Que pecado é esse, pastor Isaac? É esse pecado aqui, ó. Adultério. Infidelidade sexual. Adultério. Mas o que é adultério? Eu nunca ouvi falar de adultério. Vocês já devem saber que o casamento criado por Deus é entre um homem e uma mulher, certo? Sim, entre um homem e uma mulher. E esse casal deve fidelidade um ao outro. Sim, esse casal deve fidelidade. O marido não pode namorar outras mulheres e a mulher não pode namorar outros homens. De forma nenhuma. Deus abomina a infidelidade sexual. Deus abomina o adultério. E no livro de Provérbios não é a primeira vez, eu já falei um pouco sobre a lascívia com vocês e acabou falando um pouco sobre isso. Salomão vai enfatizar aqui em vários versículos, falando dos resultados drásticos, avassaladores do adultério. Ele coloca em forma de poesia. Eu vou ler aqui uns versículos com vocês, mas todo esse trecho ele vai falar sobre o adultério. E o que o mundo fez, que as pessoas que não ligam para Deus, que não temem a Deus, o que elas fizeram? Elas normatizaram esse pecado. As pessoas casam hoje em dia já pensando em adulterar. É isso que acontece. E nós devemos fugir disso. Fugir porque o Senhor abomina. E também porque isso trará consequências. Eu não sei qual é o contexto familiar de vocês que estão me assistindo. Mas provavelmente você conhece um casal que é separado. Um casal, um amiguinho que tem pais separados. Por quê? Porque o marido traiu. Porque a mulher traiu. Porque um cônjuge adulterou. É isso, trair a confiança, trair a fidelidade que um deve ao outro. Esse é um grande problema. Esse é um pecado que nós devemos lutar, combater. Por quê? Porque o mundo trata isso como coisa normal. Não tem problema. Você não ama mais? Vá seguir sua vida. Tenha uma amante, como dizem por aí. Crianças, eu não posso ser tão enfático quanto Salomão, mas eu quero ser. Fujam dessas coisas, obedeçam à palavra de Deus, sejam fiéis. Vai chegar o momento que vocês irão casar, vocês acharão um cônjuge crente, dedicado a Deus. Sejam fiéis a todo custo. Custe o que custar, sejam fiéis em tudo. Os olhos do homem não podem repousar sobre outra mulher com o fim de cobiçá-la, de querer namorá-la. A mulher não pode, nossa, olha, aquele homem tem um corpo muito mais bonito do que o meu marido. Isso é infidelidade. O que deve ser nutrido, o que deve acontecer no casamento é o amor, a cumplicidade, a fidelidade a todo
custo e para sempre, até que a morte os separe. Vamos ver alguns versículos aí de Provérbios 6. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios 6, acompanhe a leitura de alguns versículos. Olha só, porque ele pinta aqui um quadro muito interessante, como se o marido encontrasse ali o casal adulterando. Olha só. A partir ali do versículo 20, ele faz uma ênfase, né? Fala, meu filho, ouça o que eu estou falando porque eu sei. Papai e a mamãe de vocês já fizeram isso? Pois é, eu vivo fazendo isso com a Rebeca. Vivo fazendo isso com a Rebeca. Às vezes nós estamos falando e parece que ela discorda só por discordar. Papai fala, não, 2 mais 2 são 4. Ela, não é. Eu, filha, ouça o papai. O papai não mente para você. E o papai sabe muito mais do que você. O que Salomão está dizendo aqui é mais ou menos parecido com isso. Está dizendo, meu filho, ouça, porque eu sei. Eu sei, você não sabe. Olha só o que eu sei. Não cobices no teu coração a formosura da mulher alheia, nem te deixes prender com as suas olhadelas. A mulher que quer trair. Vocês lembram, na história bíblica, uma mulher que quis trair o seu marido? Vocês lembram? Eu lembrei agora. Que mulher, eu queria estar na sala para ver qual a resposta de vocês. Alguns até, não, eu sei. Às vezes a sala fica em silêncio. Ninguém fala nada. Que mulher foi essa? Foi a mulher de Potifar. Quis adulterar com José. E o que José fez? Ele fugiu. Ele correu fora. Ninguém pegava José. Isso lhe custou muito caro. Ele foi para a prisão, mas ele fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele não adulterou. Olha só o versículo 27, que interessante. Provérbios 6, você está perdido? Provérbios 6, 27. Tomará alguém fogo no seio sem que suas vestes se incendeiem? O que ele está dizendo aqui? Você pode colocar fogo aqui no seu peito, pegar uma chama de fogo e colocar aqui sem que a roupa se queime, sem que você mesmo se queime. É assim com o adultério, quando você mexe com a mulher dos outros, com o homem dos outros. Você está chamando para si, para perto de si, uma chama que vai te queimar. É impossível que aquilo não te cause prejuízo, não te cause dor, não te cause feridas. É impossível o que Salomão está dizendo aqui. É uma pergunta retórica. Que é uma pergunta retórica em que a resposta já está embutida. É óbvia a resposta. Tomará alguém fogo no seio sem que suas vestes se incendeiem? Claro que não. Andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Vai queimar. É assim que acontece quando a pessoa se envolve com a mulher, com um cônjuge alheio. Pessoa que quer adulterar. Assim será com que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Olha só que interessante. Versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Está louco. Está louco. Por que está louco? Não sabe o que faz? Não é isso. Está louco porque não mede as consequências do seu erro. As consequências do pecado. A pessoa louca tem essas características. Não é porque ela não sabe o que está fazendo. Sabe sim, sabe e é sem vergonha. Safado, está fazendo porque quer fazer. Mas ela não mede. O que vai acontecer depois? O que pode acontecer depois? Olha só. Versículo 34. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. O marido vai se vingar e vai matar você e a mulher. É o que pode acontecer com quem adultera. Isso pode acontecer. E no capítulo 7, ele vai continuar falando sobre esse assunto, sobre o adultério, sobre não dar ouvidos à mulher que quer adulterar, não dar ouvidos à prostituta. A Bíblia trata... mas prostituta é uma palavra muito grave, pastor.
Mas é assim que a Bíblia fala, assim que a Bíblia qualifica a pessoa sexualmente imoral. Compara a prostituta que vende o seu corpo em troca de dinheiro. Isso é muito sério, muito grave. Isso deve entrar na mente de vocês e nunca mais sair. Para que a palavra de Deus, para que o temor a Deus, para que o amor que vocês têm por Jesus e o que Ele tem por nós, nos impeça de cair em adultério. Jamais esqueçamos dessas palavras. Olha só. Aí no versículo 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Além de tudo, ela não tem o que fazer. Pois é, ela é uma desocupada. E aí segue falando, segue fazendo todo o seu convite, tentando seduzir a pessoa que não tem entendimento, a pessoa que se deixa levar por qualquer convite, é a pessoa fraca de entendimento. Ela ouve esses convites e vai, como o canto da sereia. Já viram um filme assim? Tem uma sereia, já viram? Canto da sereia. Quando a sereia canta, existe esse conto, né? Quando a sereia canta, os marinheiros, os marujos, eles vão até o encontro desse som, porque é um som agradável. Nossa, que bonito! A sereia, bonita de se ver. Mas quando chegam perto das sereias, não é a pequena sereia lá bonitinha de cabelo vermelho, não. As sereias pegam essa pessoa, pegavam os marujos e levavam para as profundezas, matando assim a todos. É assim que acontece com a pessoa que quer nos seduzir, com a mulher ou um homem que quer nos seduzir e levar para a imoralidade sexual, para o adultério. Muito grave, muito perigoso isto. Olha só como o que acontece com a pessoa que dá ouvidos a esses convites, deu ouvidos à sereia, ao canto da sereia. Versículo 21. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às minhas palavras. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. A imoralidade sexual. Eu já disse isso para vocês há capítulos atrás, quando eu falei sobre lascívio. A imoralidade sexual leva a gente à morte. O adultério leva igualmente à morte. Nós não podemos ser infiéis em nosso casamento. Para quem não pegou a palavra, adultério e infidelidade. Mas eu disse para vocês que na Bíblia tem a mulher de Potifar, que tentou ali adulterar com José e não conseguiu, porque José fugiu. Mas tem um povo que foi infiel também a uma aliança. Que povo é esse? O povo de Israel. O povo de Israel fez uma aliança com Deus. Sim. Que aliança é essa? Vocês só vão me adorar. Vocês só precisam me adorar exclusivamente a mim, o Deus verdadeiro. E eu, Deus verdadeiro, vou sustentar vocês. Vou dar muito mais do que vocês precisam, do que vocês desejam. Eu vou dar em abundância, vou dar terra, vou dar descendência,
vou dar bens, vocês só precisam me adorar exclusivamente. Mas o que Israel fez? Israel pisou na bola. Israel foi infiel. E quando que Israel foi infiel? As crianças da nossa igreja estudaram nos últimos meses o livro de Juízes. Se você quer saber quando Israel foi infiel, leia o livro de Juízes e veja quantas vezes Israel foi infiel a Deus. Agora estamos no livro de Samuel, logo iremos para o livro de 1 Reis. E lá poderemos ver de novo a infidelidade de Israel. Israel que adorou a Baal, adorou os Baalins, criou postes ídolos, fez imagens de escultura, como Deus tinha proibido fazer, eles foram lá e fizeram. Israel foi infiel a Deus no seu relacionamento, na sua aliança com Deus. E nós podemos ser infiéis? Pastor, eu não casei ainda, sou criança, mas você pode ser infiel no seu relacionamento com Deus. Sabia? Quando você comete pecados e não se arrepende deles, não abandona, quando você profere mentiras, quando você desobedece os seus pais, quando você deixa de ler a Bíblia, todas essas coisas compõem o crescimento do crente, compõem a santidade do crente. Deus nos salvou para que sejamos santos. Sabia? Essa é a nossa aliança com Deus. Nós temos fé em Jesus, Ele nos salvou da condenação do pecado, da morte e nos chamou. Agora estamos na luz de Jesus e nos chamou para viver uma vida torta, uma vida como o mundo quer? Não. Nos chamou para viver uma vida santa, viver na presença de Deus. E estando na presença de um Deus santo, nós só podemos nos apresentar santos. E nós quebramos essa aliança, somos infiéis, adúlteros, quando nós pecamos, mentimos, desobedecemos, temos maus pensamentos. Tudo isso compõe infidelidade ao nosso relacionamento com Deus. Então o que eu faço para acertar isso, pastor? Se arrependa, peço perdão a Deus. O que Deus sempre quis de Israel foi esse arrependimento verdadeiro e constante. Israel às vezes se arrependia, voltava, passava um tempo de bem com Deus, depois era infiel de novo. Israel era infiel de novo. Deus quer que nós nos arrependamos e prossigamos com fidelidade, com santidade na nossa aliança com Ele. E assim seremos abençoados com uma vida de satisfação no coração. Eu posso estar sendo perseguido, mas eu estou fazendo bem, eu estou sendo fiel ao meu Senhor. Nada vai me abalar, nada. Eu não vou me entristecer, eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que é certo. Isso vai encher o meu coração de satisfação. Mas e pastor, eu nem conheço Jesus. Eu nem conheço, nem sei acerca dessa aliança. Como eu posso fazer uma aliança com Deus? Eu estou aqui vivendo do jeito que eu quero. Se você não fez uma aliança com Deus ainda, dobre o seu joelho, peça perdão dos seus pecados e confie de que por causa de Jesus, por meio de Jesus, você pode ter os pecados perdoados e entrar nesse relacionamento com Deus, nessa relação com Deus por meio de Jesus. E a partir de então, você pode desenvolver uma vida de santidade, você pode exercitar a fidelidade a Deus. Sem Jesus, nós não conseguimos fazer isso, de forma nenhuma. Sem Jesus, nós somos escravos do nosso pecado. Nós queremos adulterar e ser infiéis, é isso que nós queremos. Mas com Jesus, por meio dele, nós podemos agora ser fiéis a Deus, a sua aliança, vivendo em santidade, sem pecado, nos arrependendo, buscando o perdão de Deus toda vez que houver pecado. Tá bom? O versículo para decorar está aqui.
que tem a ver com o tema de hoje. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Vocês já viram isso nos 10 mandamentos, certo? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Nossa, como Jesus eleva a barra da santidade. Pois é. Toda vez que olhar com intenção impura no coração, já houve infidelidade, já houve adultério. Então nós devemos nos policiar ainda mais. Enquanto o mundo trata isso como coisa normal, nós devemos rejeitar e saber que isso é infidelidade, não só ao cônjuge, mas especialmente infidelidade ao nosso Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.